Boa noite, irmãos e irmãs. Quem é que tem motivos para louvar o nome do Senhor? Então se coloque de pé. Vamos juntos adorar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, amém? Nas palmas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Agora nós vamos iremos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E as mulheres vão dizer: somos tua noiva, somos tua igreja. Juntos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, Você crê nisso? Diga mais alto. tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder
prevalecerão contra nós. Vamos declarar isso, irmãos. As portas do inferno. Declare isso sobre a sua vida. Isso é uma palavra profética de que o diabo não tem poder sobre nós. Jesus, Ele veio para destruir e aniquilar todas as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e aniquilar as obras do diabo. E se há alguma obra do diabo sobre a sua vida essa noite, nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão, porque você faz parte da igreja de Jesus. Se ele tem uma armadilha contra você, não irá prevalecer. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prevalecer nesse lugar. Por isso declare: as portas do inferno, somos a tua igreja, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mais uma vez, bem forte. As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, mais uma vez as portas do inferno. Porque nesse lugar nós erguemos a voz, por esse lugar nós declaramos, erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis. Ergue a sua voz, meu irmão. Declare, meu irmão, a bênção de Deus sobre a sua vida. As trevas sendo quebradas, as portas do céu sendo abertas. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Achamos com a fé, inabalável no poder. E agora não é hora de você retroceder, é hora de você ir avante, avante pelo Rei. Por Jesus Cristo, não volte atrás, não se canse, não pare a sua caminhada, avante, 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 para o nome de Jesus e para a glória dele, pelo Rei. Agora você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte. Jesus, nós te adoramos nesse lugar, nós te bendizemos, nós damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, porque o Senhor Jesus está nesse lugar. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe você. E eu queria que você ministrasse isso na pessoa que está perto de você. Diga: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Declare isso para a pessoa que está à sua frente, à sua direita, à sua esquerda. E eu declaro para você que adora em casa: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua casa. Jesus é o Senhor, Jesus reina. Você pode se assentar, por gentileza. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Que bom receber vocês aqui nesse dia. Tá fresquinho aqui dentro, né? Tá gostoso. Gostoso. A gente dá para esticar o culto lá até umas 00:30, 1h, porque já chega com vontade de dormir, né? Que vai ser difícil dormir nesse calor. Mas que bom que você veio aqui, que bom que você escolheu estar nesse lugar, embora ambientalmente dizendo está fresco, mas com a presença de Deus se torna caloroso, e com a presença sua também se torna ainda mais agradável. E nós queremos lembrar você que é membro dessa comunidade, que é muito bom quando a gente pode receber visitantes nesse lugar. Então não deixe de mostrar a nossa gratidão de estar com pessoas aqui. E para você que não é membro da nossa igreja e quiser participar dessa preparação para se tornar membro da nossa família, essa é a última chamada para você, porque o nosso encontro começará agora na primeira segunda-feira de outubro, e é a última chamada para você dar o seu nome e fazer a sua inscrição. A recepção de membros será no mês de dezembro, e para isso nós preparamos um cronograma para seguirmos até lá, com tempo, com tranquilidade, para você conhecer mais sobre a doutrina, mais sobre a nossa comunidade, mais sobre a palavra de Deus, e chegar no dia do batismo, no dia da recepção de membros, com a certeza de que você está tomando o melhor passo da sua vida, se tornando membro da família de Jesus, não apenas da IPI, mas da família de Jesus Cristo. Então dê o seu nome, ainda hoje é a última chamada para você fazer isso. Se você ficou, não sei, talvez, dê o seu nome, faça o curso. No final do curso você decide se é a hora ou se não, para poder participar como membro dessa comunidade, tá bom? Nós estamos aí também voltando com a atividade com as mulheres, e eu quero lembrar as mulheres que é nessa sexta-feira, tá bom? Sexta, sábado e domingo é o encontro para as mulheres. Sexta e sábado é só para o público feminino, e domingo para a igreja toda. Quem estará ministrando é uma mulher, a pastora Jordana, estará trazendo a palavra de Deus aqui na nossa comunidade. Mas atenção, mulheres, sexta-feira qual é o horário? 20 horas, tá bom? E sábado qual é o horário?
16 horas é a primeira sessão, o primeiro encontro, e às 19h30 é o segundo encontro. Então atenção, não são 2 cultos no sábado, é um culto às 16, que é uma ministração específica, onde uma pastora estará trazendo a palavra, pois inverte à noite, às 19h30, outra pastora traz a palavra. São 2 cultos diferentes, em 2 horários para você poder participar. Ah, quero vir e já ficar direto, não tem problema, você pode vir já preparada para emendar e ficar das 4 até a hora que Deus permitir nesse lugar. Mas são 2 horários no sábado, tá bom? Registra isso aí, prepara as coisas em casa para você poder estar nesses 2 momentos. E no domingo, pastor? No domingo são 2 celebrações, são 2 cultos, aí sim, às 10 da manhã e às 19h30. Então aquela pessoa que vir às 10 da manhã, não necessariamente precisa retornar às 19h30, que daí é a nossa tradicional celebração de domingo, tá bom? Então, recapitulando, sexta 20 horas, sábado às 16 e 19h30, só para as mulheres. E domingo para a igreja toda, as nossas celebrações, 10 e 19h30. Beleza? Eu tinha mais um aviso, eu esqueci, o que era mesmo? Tem ele aí para mim? Só para lembrar, eu sei que são 3. O que será que era mesmo? Isso, obrigado. Teologia Visual é o nosso curso que nós estamos preparando para começar em outubro. Nós passamos aí, queridos, quase que 6 meses, 7 meses aí, né, enclausurados dentro de uma pandemia, onde a gente não podia nem vir à igreja praticamente. Agora estamos voltando, nosso curso não será oferecido online. Então você que está em casa, atenção, não tem online, é só presencial. Nós queremos investir agora nas nossas atividades presenciais. Sexta não será transmitido online, o culto das mulheres. Sábado não será transmitido online, o culto das mulheres, nem 16, nem 19h30. Apenas domingo os nossos horários. Todas as nossas celebrações serão transmitidas, terça e domingo. Nós não faremos mais transmissão online de nenhuma outra atividade da nossa igreja, tá bom? Então nossa teologia visual é para você vir e participar conosco. Estará tudo organizado, tudo preparado para você aprender a palavra de Deus. Por que teologia visual? Porque nós vamos usar mapas, recursos, dinâmicas para linkar aprendizados. Então vai ser um jeito diferente, inovador, para você aprender temas da Bíblia, como por exemplo o Evangelho, quem é Jesus, salvação, temas fundamentais que nós já estamos trabalhando no domingo com o tema cristianismo básico, tá bom? Mas esse precisa de inscrição. Por quê, pastor? Para a gente trabalhar o espaçamento, para a gente poder ter toda a nossa segurança aqui. Faça a sua inscrição e você vai ganhar um material também de apoio quando você vier participar do nosso curso, tá bom? Vai lá, dá o seu nome na secretaria, manda o seu nome durante a semana no WhatsApp, mas não fique de fora do nosso primeiro curso de teologia visual, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção e começa em outubro, tá bom? E hoje nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós fazemos isso com muita alegria, todas as terças e todos os domingos. Você que está visitando a nossa igreja, não precisa se constranger com esse momento, porque esse é o momento dos membros, da família IPI Sertanópolis. Os membros e a família IPI Sertanópolis sabem como é importante sustentar a causa do reino de Deus, e eles fazem isso através dos dízimos e das ofertas. Então, mas você que está visitando, quer participar? Esse envelope em branco está aí à disposição para que você faça isso. E eu quero agradecer a Deus, porque essa igreja tem sido muito, muito generosa e tem sustentado nesse período essa causa, essa casa, e tem abençoado poderosamente o reino de Deus, graças às suas mãos generosas. Então eu quero orar com você, quero pedir que você se coloque em pé, por gentileza. Pegue o seu envelope na mão, você que vai ofertar envelope em branco, você que vai ofertar envelope azul, que é para missionários, envelope amarelo, que é a sua contribuição mensal. Eu quero orar e abençoar. E você que está aí com as mãos necessitadas, eu também quero abençoar você nesse momento. Pai, aqui estão as mãos que vão doar, que o Senhor possa recompensá-las abundantemente, Pai, e enriquecer esses corações, não apenas financeiramente, mas com toda a prosperidade do céu, saúde, cuidado, proteção, provisão. E nós abençoamos cada coração que oferta generosamente essa noite, na Tua causa e no Teu reino. E Pai, nós abençoamos também mãos necessitadas que estão aqui essa noite. Use essa igreja para ser bênção, para ser alívio. Use, Deus, essa membresia para ser bênção, para ser alívio a corações que passam por alguma carência nesse momento. Então, Pai, aqui estão aqueles que ofertam, aqueles que são abençoados por ofertar, e aqueles que serão abençoados por receber, mas que a Tua bênção esteja sobre todos nós, cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, devolver dízimos e ofertas. Preciso do teu perdão.
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as ruínas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cercar. Eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso. Não vale a pena existir. Nós temos o Senhor, ó Pai. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Jesus, como nós precisamos de ti, Pai. A todo instante, a todo momento, nós somos 100% dependentes do Senhor, Pai. O que seria de nós, Pai, sem ti, Pai? Nós não seríamos nada, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai, pela tua graça que nos alcançou, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podendo te adorar, Pai, te louvar, Senhor. Ó Deus, aceita o nosso louvor de todo o coração, Pai. Nós não merecemos, Pai, tudo isso, mas o Senhor, Pai, o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos resgata, Pai. Por isso, Senhor, enche-nos, Pai. Enche-nos do teu amor, Pai. Oh, Jesus, muito obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Tu
provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Tu provês o fogo, eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Queremos encher com o Teu Espírito Santo. enche-me, Deus, Precisamos de Ti, ó Pai. Deus, enche-me, Deus, Venha até nós com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Estamos sedentos da Tua presença, ó Pai. Nos rendemos aos Teus pés, ó Pai. Como sacrifício, ó Pai, entregamos nossa vida a Ti, ó Pai. Para que o Teu Espírito Santo venha com o Teu fogo nos queimar, ó Pai. Venha arder outra vez, ó Pai, que se abra os céus neste lugar, ó Pai. Que se abra os céus, que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, e que o Teu reino vem. Nossa fé está
presença, Pai. Que somos sem o Seu abraço, Pai, sem o Seu afago, Deus. Que seríamos de nossa terra, Pai, todas as decisões erradas que tomamos, ó Pai. Venha com Teu fogo, ó Pai, nos purificar essa noite, ó Pai. Venha trazer paz do Espírito neste lugar, ó Pai. Corações, ó Pai, que estão atribulados essa noite neste lugar, ó Pai. Mas com o Seu Espírito Santo venha nos encher, ó Deus. Venha trazer a paz, ó Pai, que só o Senhor traz, ó Deus. Venha nos encher, ó Pai, com a Sua presença, ó Pai. Estamos sedentos por Ti, ó Pai. Venha esse mundo, ó Pai, nos leva mais distante do Senhor, ó Pai. Nos traz de volta, ó Pai, para perto, ó Pai, aos Seus pés, Espírito Santo, ó Deus. Enche-me, Pai. Enche-nos, Senhor, essa noite neste lugar, ó Pai. Derrama a Sua glória em nós, ó Pai. Enche-nos, Senhor Jesus. Enche-nos, ó Pai. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche. Se esse é o seu desejo, diga mais uma vez: enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Louvado seja o Senhor neste lugar. A Ele toda a honra e toda a glória. Não há outro motivo de estar neste lugar senão por clamar pela presença do Espírito Santo, para que Ele venha sobre nós derramar a Sua glória. Amém? Aleluia. Pode se assentar, igreja. Amém. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir à sala de oração, à sala de adoração e à sala do trono, com essas canções que ministram a nossa vida. Nós estamos quase encerrando a nossa série de mensagens que tem por tema e título Sobrevivendo aos Dias Difíceis. Ela vai nos acompanhar até o final de setembro agora. A partir de outubro vem uma nova temática e uma nova dinâmica também para a nossa Terça da Esperança. Então prepare que a gente está organizando para a nossa Terça-feira da Esperança ter uma dinâmica diferente, que é o nosso dia de oração, é o nosso dia de intercessão. E nós estamos preparando algo para agora em outubro, tá bom? Mas falando em dias difíceis, o que pensar não somente em dias difíceis, mas em vida difícil? Porque às vezes a gente fala de dias difíceis que são alguma coisa concentrada, pontual, momentânea. Sabe aquele problema que surgiu agora, que você está lidando com ele há uma semana, ou talvez 2 meses? Ou quem sabe um problema mais concentrado na sua vida que fica ali. Bom, eu lido com esse problema, pastor, há já uns 10 anos na minha vida. É uma enfermidade que tem que ficar sob controle, em cuidados médicos, mas que está concentrada naquilo. O que dizer de problemas e dias difíceis que irradiam para todas as áreas da nossa vida? Onde parece que a gente olha para um lado, a porta está fechada, para o outro o caminho está bloqueado, para o outro as coisas não estão sinalizando positivo. E o que dizer então de momentos onde as coisas parecem agravar e piorar? Nós não estamos falando de um problema pontual, mas um problema que vai acumulando com outros problemas, ao ponto de eles se encharcarem de dificuldades. Nós estamos falando de problemas progressivos, estamos falando de dificuldades aumentativas, estamos falando de sofrimentos que vão se construindo e não vão se diminuindo. Como a gente faz para lidar com isso? Tem uma mulher na Bíblia, em Mateus capítulo número 15, que se apresenta dessa maneira. É muito interessante o texto, que apresenta a mulher que é chamada por Marcos de Surofenícia, mas que em Mateus capítulo 15 tem esse texto que diz assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente, aqui existe um verbo, ou melhor, um adjetivo de intensidade, horrivelmente endemoniada. Vamos ficar com essa fotografia aqui primeiro. Dá uma olhada de como a Bíblia descreve o estado dessa mulher. Numa leitura, às vezes descuidada, a gente olha para esse texto e não vê nada que nos chame a atenção. Mas eu dei uns destaques amarelos exatamente para puxar em algumas palavras que definem o estado e a condição sócio, física, espiritual
e financeira dessa mulher. Quer ver? Dá uma olhada só. De onde essa mulher era? Das regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica na região da Fenícia, inimigos famosos e constantes do povo de Israel. Povos que adoravam outros deuses e que tinham guerras constantes e contínuas contra todos os judeus. Jesus é judeu, Jesus nasceu no território de Israel. E essa mulher então, ela sai de Tiro e Sidom, a região da Fenícia, inimigos constantes e contínuos e tradicionais de Israel, para ir pedir ajuda. Seria como se mais ou menos você, palmeirense, no dia da final do Corinthians contra o Barcelona para o Mundial, convidasse todos os seus amigos corintianos para ir na sua casa e fazer um churrasco para eles. Você é palmeirense, roxo, e fala: eu vou chamar todos os corintianos para vir aqui em casa, que agora a gente vai ter um tempo junto. É como você, petista, roxo, colocasse agora uma camiseta verde e amarelo e escrevesse: para cima deles, Bolsonaro. É mais ou menos essa a ideia. Essa é a dinâmica aqui, são coisas opostas. Tiro e Sidom não combina com Jerusalém e Israel. Fenícia não tem nada a ver com o povo judeu. E essa mulher então rompe todos os preconceitos, rompe todos os modelos, porque ela agora precisa de uma ajuda para a sua vida. Então, em primeiro lugar, ela vive numa condição desfavorecida. Um povo inimigo tradicional de Israel que era maltratado. Um povo que era considerado um povo inclusive inferior. Um povo considerado inclusive problemático. Então essa mulher sai dessa região, já que tem um contexto de paganismo, de idolatria, e vem para procurar a ajuda de Jesus. Então essa mulher está morta socialmente, porque essa condição, onde ela nasceu, a cidade de onde ela vem, não traz tantas possibilidades para ela de relacionamentos com outras regiões. Segundo, essa mulher era mulher. Qual o problema de ser mulher, pastor? Você é machista? Não sou machista. Mas também eu entendo que a gente precisa olhar para esse texto com cuidado e cautela. Ser mulher nos tempos bíblicos era ser considerada não somente nos escritos sagrados, mas também na tradição de vários povos e de várias condições, mostrando que a mulher estava sempre numa condição inferior. Mulher na Bíblia sempre está sendo colocada numa posição que não era comum para ela na época. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, para quem que Jesus aparece em primeiro lugar? Para as Marias. Quando Jesus tem uma palavra especial com uma mulher no poço de Samaria, ele conversa com uma mulher no poço de Samaria. Essas condições não eram comuns para a época, pessoal. Narrar sobre mulheres, mulheres de fé, mulheres ousadas, mulheres que buscavam sustento para sua família, não era comum. Só o cristianismo que posiciona as mulheres num lugar de honra, inclusive. Mas naquela época era ser alguém inferiorizado, humilhado e maltratado. Mais um outro problema. Então vamos acumulando problemas. Essa mulher tem um nascimento, ela tem uma região que ela mora, que é muito difícil de ter condições de crescer, prosperar, porque são inimigos constantes que eles criaram no decorrer da sua história. Então muitas pessoas olham para a sua cidade, olham para a sua origem e dizem: eu não tenho muitas condições de ser melhor do que isso, porque eu moro em Sertanópolis. Eu não tenho muitas condições para ser melhor do que isso, porque eu nasci na Taquara do Reino. Eu não tenho muitas condições de ser melhor do que isso, porque aqui no norte do Paraná as coisas são mais difíceis do que em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa mulher estava numa condição muito difícil socialmente, e muito difícil também em condições de gênero, maltratada, humilhada, esquecida, diminuída como mulher. Então pense bem nesse cenário, que parece que já é o suficiente para uma pessoa estar desistindo de seus sonhos, dos seus objetivos e até da sua própria vida. Mas vamos lá que o negócio ainda fica um pouquinho pior. Ela é cananeia. O que significa ser cananeia? Cananeia significa que ela nasceu num povo amaldiçoado diretamente por Noé. Se você se lembra bem da Bíblia, Noé tomou um pouquinho mais de vinho numa determinada ocasião e acabou dormindo nu. Um dos filhos dele foi e viu o pai pelado dentro da tenda. Ao invés de cobrir a nudez do pai e respeitar aquela condição, ele foi lá e chamou os outros irmãos. O nome desse irmão, Cã. Cã foi e chamou Jafé e Sem e disse: vem cá para vocês verem um negócio. Vamos tirar uma foto, colocar no Instagram e no Facebook com o hashtag papai bêbado. É mais ou menos assim que ele fez. Ele queria divulgar a vergonha do seu pai.
Os irmãos vão, olham aquela situação, cobrem a nudez de Noé, que era o que Cã deveria ter feito. Quando Noé acorda, fica sabendo do que havia acontecido, da vergonha. Ele chama Cã e diz assim: maldito seja você de hoje em diante. Você habitará nas fronteiras, você será perseguido, você não terá prosperidade, você será um povo menor, um povo inferior, um povo pobre. E maldito seja o seu filho Canaã. Cã tinha um filho que chamava Canaã. E maldito seja o seu filho. E Canaã sai da região de Israel e vão se fortalecer como uma nação, como um povo, os cananeus. Essa mulher era exatamente desse lugar. Então, socialmente, ela era inimiga de Israel. De gênero, ela era inferiorizada. Como cananeia, ela era empobrecida, porque vivia dentro de um povo amaldiçoado na história da construção da sua própria genealogia. Diversos tipos de maldições. Agora, você imagine só o quadro da sua vida. Você nasceu num lugar que talvez não te dá muitas oportunidades. As condições te limitam de muitas maneiras. Nós não estamos falando de dias difíceis. Nós estamos falando de uma vida difícil. Você vive num bairro difícil, numa cidade difícil, numa construção histórica difícil. Talvez você agora está sendo inferiorizado no seu trabalho, ou por causa da sua condição intelectual, ou por causa da sua condição social, está sendo inferiorizado. Ou talvez você vive com grandes maldições hereditárias na sua vida. Maldições que as figuras de autoridade sobre você te relegaram ou te deixaram como presente. Como, por exemplo, a bebida. O vício da cachaça, do álcool, que não te deixa, que é o resultado de gerações anteriores que vieram transformando isso em um acompanhamento hereditário e geracional sobre a sua vida. O vício da prostituição, o não parar com uma mulher, o não parar com um homem, ser dependente químico, ser dependente emocionalmente de uma outra pessoa, insegurança, falência financeira. Quantas maldições que vão sendo trazidas e carregadas no decorrer da vida. Essa mulher estava nesse estado. Socialmente impossibilitada, de gênero inferiorizada e agora espiritualmente morta. Os cananeus não tinham aquilo que é fundamental para a vida humana, a bênção de Deus. Não tinham. E você vai ver no decorrer desse texto que é muito forte essa realidade. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: assim não dá. Por que Jesus diz isso? Porque ela era cananeia, amaldiçoada historicamente pela construção desse povo. Então aí você diz: pastor, isso é muito difícil viver assim. Você vive sem amigos, você vive inferiorizado e humilhado, você vive empobrecido e com um monte de maldição e perseguição espiritual sobre a sua vida. O que mais pode ser ruim na vida de uma pessoa assim? Quando seus filhos começam a ser atacados e as pessoas que você mais ama começam a serem atingidas também pelo seu sofrimento. Essa mulher vai clamar socorro porque ela diz o seguinte: enquanto estava em mim eu estava aguentando, enquanto estava sobre mim eu estava lidando com isso, mas agora pegou minha filha. E ela ficou sabendo de um homem, profeta de Deus, que curava, que transformava, que libertava, e ela vai até esse homem de Deus e grita por ele, clama por ele: Jesus, tem compaixão de mim, porque eu tenho não um dia difícil, eu não tenho uma semana difícil, eu não tenho alguns momentos difíceis, eu tenho uma história difícil, eu tenho uma vida difícil, eu tenho uma continuidade de sofrimento que só vai agravando. E agora, todas as bases de dificuldade foram fundamentos para vir a pior delas, que é o endemoniamento da minha filha. O que acontecia com essa menina nós não sabemos. Marcos vai dizer que ela era uma mocinha, filhinha, diz o texto. Significa que ela era uma criança ainda. É provável que ela fosse uma criança que estivesse enferma, profundamente enferma, e que foi ali caracterizada como possessa de um espírito maligno. Ela já vem com o diagnóstico pronto, dizendo: Senhor, eu sei o que está acontecendo com a minha filha, e é mais um sofrimento acumulado sobre mim. Como é que essa mulher não desiste? E por que muitos de nós desistimos? A gente coloca a culpa na cidade, na política, na condição, no bairro, na família que a gente nasceu, nas experiências que nós tivemos, nas dificuldades que a gente experimenta. A gente coloca a culpa em todos ao nosso redor. E isso nos dá garantias e desculpas para desistir. Por que você está desistindo mesmo? Olha o quadro dessa mulher, olha o porta-retrato da história dessa moça, que não é muito diferente do seu, que não é muito diferente de como você entrou carregando momentos da sua vida, ou talvez a história da sua vida. Porque se você olhar para trás, você vai dizer: pastor, eu tenho sofrido não poucos dias, mas muito tempo. E o que fazer em situações como essa? Bom, o que essa mulher fez foi a melhor iniciativa, a melhor atitude, e que todos que estão aqui essa noite
e que se conectaram na internet para celebrar conosco nessa adoração que a Jesus nesse lugar estão fazendo, que é procurar Jesus. Essa mulher disse: eu sei onde está a solução dos meus problemas, está em Jesus. Então é o seguinte, eu vou para a igreja e tudo vai dar certo. Eu vou procurar Jesus, minha filha é liberta, eu sou abençoada e as coisas mudam de figura. Essa é a matemática lógica, irmãos. A matemática lógica é o seguinte: eu sofro, Deus é bom, eu vou em Deus e acabo meu sofrimento. Essa é a matemática que nos traz muitos, ou que traz muitos de nós aqui essa noite. Eu estou em dificuldade, eu vou em Deus, Deus conserta as coisas e fica tudo bem. E quando Deus não faz assim, o que acontece? A gente desiste, porque a gente não está disposto a viver uma vida de dificuldade, uma vida de problema, e quando Deus chega para mostrar alguma coisa para nós que é bom, Ele não faz sobre nós, a gente desiste. Olha só o que acontece com essa mulher quando ela pede para Jesus ajudá-la. Diz o texto: contudo, é isso mesmo, irmão, está na Bíblia? Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos disseram, rogalham-lhe, imploraram: despede-a, manda essa mulher embora, porque vem clamando atrás de nós. Agora vamos voltar ao nosso quadro. Nossa vida está difícil, nossa estrutura está difícil, estamos com vários problemas. Aí nós vamos até Deus porque sabemos que Deus tem a resposta. E aí quando a gente vai para Deus, Deus não responde nada. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Eu vou até Jesus, Jesus resolve meu problema e vai estar tudo certo. E Jesus não responde absolutamente nada. Como é que você se sente quando Deus não responde nada? Como é que você se sente quando aquele seu desejo não se realiza? Ou quando aquele seu projeto não se concretiza? Como é que você se sente quando você ora, você jejua, você entrega seu dízimo, você levanta sua mão na igreja, você clama a Deus, você se ajoelha, você diz: Deus, agora é a hora do seu milagre, e você não escuta palavra alguma? Como é que você reage numa campanha de terça-feira onde nós falamos: vamos orar pelo casamento, e nós ministramos aqui nesse lugar, abençoamos famílias, abençoamos filhos, abençoamos a vida das pessoas, e você chega na sua casa e encontra a mesma pessoa que você deixou quando saiu de lá? Qual é a reação? Deus não me ouviu, Deus não me atende, Deus não me responde. E o pior que isso é que quando a gente sente que Deus não nos ouve, a gente tenta encontrar uma fagulha de esperança dizendo: não, mas vale a pena perseverar. Talvez Deus não escutou ainda, mas certamente Ele escutará. Talvez Deus não me respondeu ainda, mas certamente Ele me responderá. O problema é que quando pessoas que a gente confia, pessoas que estão relacionadas com Deus, olham para nós e nos desmotivam. Gente que deveria nos encorajar, dizem para nós: deixa disso, para com isso, é tarde demais. Quem são esses nesse texto? Os discípulos. A mulher vem clamando e dizendo: Senhor Jesus, vem, por favor, olha a minha filha, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, olhando aquela mulher, importunando Jesus que estava caminhando, porque eu imagino essa cena em movimento, queridos. Eu não consigo imaginar Jesus sentado e essa mulher gritando. Eu imagino Jesus andando e a mulher gritando: tem misericórdia, tem misericórdia. E ela gritando e Jesus andando, e Jesus falando assim: não é nada comigo. Você imagina só o nível de desespero que essa mulher entra. Se aquele que poderia lhe dar resposta não dava resposta alguma. É o mesmo que você talvez esteja essa noite. A mesma sensação. Aquele que deveria me responder não me responde, e aqueles que deveriam me encorajar me desmotivam. Para com isso. Você vai ficar com essa mulher ainda? Você vai continuar ainda com esse homem? Você vai tolerar uma situação dessa? Para com isso. Você vai naquela igreja de novo? Olha só sua vida. Gente que deveria dizer: continue, persevere, prossiga. Estão dizendo para você parar no meio da caminhada. Gente que você confia, gente que você não esperava que dissesse isso e nem fizesse isso. Mas o que a gente faz quando isso acontece? Desanima? Volta atrás? Talvez seja o nosso caso, mas não o caso dessa mulher. Porque o texto diz que ela vinha clamando. A palavra grega clamando nesse estado é um verbo contínuo presente. O que significa? É o seguinte: ela clamava antes, ela clamava durante, ela clamava depois. Ela não parava de clamar. Ela não parava de dizer, ela não parava de pedir ajuda, ela não parava de pedir por socorro, não parava. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ela continuava. Isso é importunação. É mais ou menos seu filho assim: você vai tomar açaí comigo hoje, pai? Você vai tomar açaí comigo hoje, pai? Você vai tomar açaí? Depois do almoço eu vou tomar açaí com você. Mas pai, já está na hora de tomar açaí. Nós nem almoçamos ainda, meu filho. É aquela coisa assim de importunação. Peraí, tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso, não tem?
Talvez essa mulher sabia alguma coisa, eu tinha ouvido alguma palavra de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. E o sermão de Jesus dizia assim, como é que é mesmo? Pede, e eu te darei. Bata, e eu abrirei. O que mais? Busque, e você encontrará. Essa que é a verdade. Essa que é a palavra. O que nós estamos fazendo? Persistindo ou desistindo? Essa mulher deu um show de instrução e de lição para nós. Para nós. Ela persistiu. Você está persistindo? Eu quero conversar com você mais perto. Vamos lá. Você está persistindo? Está persistindo? Você está persistindo? E você? Quais são os seus projetos de vida? Quero olhar nos olhos agora e dizer, você está persistindo? Está persistindo? Você está persistindo? Tá? E do lado de lá? Você está persistindo? Você está desanimando? Porque às vezes parece que a gente está falando lá e está falando para alguém que não está aqui, mas é para você que está aqui. Você está persistindo? Ou você está abrindo mão? Porque a resposta não veio ou porque a vida está ficando mais difícil? Você está persistindo ou você está jogando os sonhos fora? Ou as dificuldades estão sobrecarregando você e soterrando? O que você me diz? Ela está persistindo no celular ali. E você, está persistindo na oração? Está persistindo na busca? Está persistindo na intensidade? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você desde quando eu comecei a ministrar essa palavra. Você vai parar agora ou você vai continuar? Porque esse é um momento de transição na nossa vida. É aqui que parece que Deus separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, os homens de Deus das mulheres, ou os homens carnais, as mulheres de Deus das mulheres carnais. É exatamente aqui que a terça-feira da esperança vai fazer diferença na sua vida, porque senão ela é só mais um culto, ela é só mais uma celebração, ela é só mais uma programação na sua semana. É nesse momento que vai fazer a transição, é quando a coisa fica difícil, tem estado difícil, e ainda parece piorar. É aqui que Deus começa a fazer a seleção de quem realmente está nesse lugar para buscar a Deus, para entregar seu coração a Deus, para continuar persistindo naquilo que Deus tem prometido, ou aquilo que é o seu desejo do seu coração, ou desanimar e parar. Essa mulher faz a transição. E olha o que o texto diz. Respondeu-lhe Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que, olha minha senhora, a senhora vem clamando, vem importunando, e os meus discípulos querem mandar você embora, mas é o seguinte, eu não fui, esse não é a minha prioridade, você é cananeia. Que forte, né, irmãos? Será que Jesus ignora pessoas assim? Será que Ele trata pessoas por lugares que nasceram? Será que Ele ignora assim, pessoas pela condição social que elas têm? Será? Não. O que Jesus está fazendo aqui é trabalhando o caráter dessa mulher, como também o nosso. Jesus está mostrando qual é realmente o seu profundo desejo. Você vai perseverar nisso? E aí essa mulher então, diz a Bíblia no versículo 25, então veio a ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. Olha o movimento, irmãos, é mais ou menos assim que está acontecendo. Preciso teatralizar aqui, dramatizar um pouquinho para ajudar você a entender. Primeiro movimento, claquete 1, a mulher vem andando e gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus não responde palavra. Num determinado momento, Jesus olha para ela e fala assim: eu não fui enviada para pessoas como você. Olha que palavra forte. Aí essa mulher, é aqui que separa homens de meninos, mulheres de meninas, homens de Deus de homens carnais e mulheres de Deus de mulheres carnais. Quando ele diz isso, não fui enviado para você, eu acho que se eu estivesse lá dizendo isso, eu falaria: poxa, eu tentei, vai que cola, né? E volta embora. Foi uma tentativa, não deu certo, a minha filha vai ficar endemoniada. Talvez se fosse você, faria o mesmo. Você fala assim: olha, você tem mais um obstáculo aqui, eu não vou chegar até você, tem um grande obstáculo. Talvez a gente faz isso mesmo, desanima e volta atrás. Na primeira proposta, no primeiro problema, a gente encontra mas é verdade, irmãos, a gente encontra uma desculpa para se safar de Deus. Porque a gente estava procurando só por uma coisa, e a coisa não aconteceu, então a gente fala: ainda bem que não aconteceu, pelo menos não preciso continuar buscando a Deus.
No fundo, a oração, às vezes, nossa, que a gente faz é só um desvio para a gente não se encontrar com a face do nosso Deus, para Ele pedir a nossa vida, nossa integridade, nosso caráter, nosso sacrifício. Na verdade, a grande parte de nós, muitas vezes, busca a Deus apenas por interesses pessoais, e não busca a Deus por aquilo que nós precisamos nele, não dele, nele. Essa é a grande diferença que separa homens de meninos, mulheres de meninas, homens de Deus de homens carnais, mulheres de Deus de mulheres carnais. A questão de a gente saber que o que a gente precisa nele é maior do que a gente precisa dele. Porque quando eu preciso dele é o que a mão dele pode me dar, eu pego e vou embora. Mas quando eu preciso nele, eu pego e me agarro a ele, eu fico com ele, eu permaneço com ele, porque ele é todo, ele é minha fonte. Essa mulher me mostra o caráter de quem sobrevive a dias difíceis. Ela não vai numa igreja para buscar uma mudança simplesmente momentânea, fazer alguma coisa, tipo uma oferenda gospel, tipo uma simpatia evangélica, tipo um sacrifício de Balaim. Não, ela vai e diz, eu quero esse homem. Tanto é que ela persevera clamando quando ele não responde nada, e quando ele responde alguma coisa que contraria, olha o que ela faz. Vamos lá, claquete 1, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus não responde nada. Ela vem, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele olha e fala, eu não fui enviado para gente do seu tipo. Olha o que ela faz. Esse texto, a palavra adorando, significa isso aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus do céu. Quando era para essa mulher voltar embora, com um não que foi dito, ela se ajoelhou, queridos. Quando a gente recebe um não de Deus, a gente sai da igreja frustrado. Quando alguma coisa não acontece na nossa vida do nosso agrado, a gente encontra caminhos para reclamar de Deus. Essa mulher ajoelhou quando ela não foi respondida e atendida, quando as coisas ficaram difíceis para ela. Você já parou para pensar nisso? Isso me faz entender porque tem gente que sobrevive aos dias difíceis e tem gente que afunda nos dias difíceis. Porque tem gente que quer passar pelos dias difíceis apenas pegando as coisas dele, mas não se apegando a ele. Essa é a diferença que separa homens de meninos, mulheres de meninas, homens de Deus de homens carnais, mulheres de Deus e mulheres carnais. Eu pergunto, você é homem ou é menino? Você é mulher ou é uma menininha? Você é um homem de Deus ou é um homem carnal? Você é uma mulher de Deus ou é uma mulher carnal? Porque aqui ela diz, me ajuda de joelhos. E o texto continua dizendo, ele porém respondeu, a gente achou que Jesus não vai resistir a estar de joelhos, certo? A mulher de joelhos, Jesus é amoroso. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Espera aí, Jesus. Primeiro o Senhor falou que a mulher era uma pagã e não merecia o Senhor. Agora o Senhor está chamando ela de cadela, é isso mesmo? Palavra forte, irmãos. Jesus falou, não adianta você ajoelhar, porque não é certo que eu pegue o pão dos filhos e dê a pessoas como você. Gente do céu, que é isso? Jesus é um grosseiro, a gente sempre achou que ele era um lorde. Não se assuste com isso. Jesus está agindo intencionalmente, pedagogicamente, e muitas vezes ele faz isso com a gente, para que a gente aprenda o verdadeiro valor que há nele, e não nas coisas que ele pode nos dar. Então vamos aí, mais uma vez. Essa mulher olha e diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não desiste. Por que você vai? Ela não desiste. Por que você vai deixar de perseverar? Então vamos de novo à imagem. Vamos lá, claquete 1. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não respondeu palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele diz, está importunando, mulher, eu não vim para pessoas do seu tipo. Então ela ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Agora de joelhos. Aí agora, o que você acha que ela faz? Irmãos, agora é assim, ó. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. É essa a situação. É cara no pó. Ela disse, agora eu sou um cachorrinho então. Se o Senhor queria mostrar para mim quem eu sou e do que eu dependo,
E o que eu quero diante do Senhor, então o Senhor mostrou, Senhor, até pessoas como eu, que são cachorrinhos, têm direito em pegar pelo menos algo do Senhor, tem direito em ter algo do Senhor. A gente entra aqui cheio de créditos, eu dei meu dízimo, eu sou um bom homem, eu não fiz nada para que a minha família me tratasse assim, eu não fiz nada para que os meus filhos fossem assim, eu não fiz nada para que a minha empresa desse errado desse jeito, eu sou uma pessoa de bem, eu ajudo as pessoas, eu sou generoso. A gente entra aqui para dizer a Deus por que Ele tem que abençoar. Essa mulher não disse em nenhum momento por que Deus tinha que abençoar, ela só disse que ela queria algo dele. Irmãos, nós não podemos bater no peito e falar: Deus, olha a minha terça da esperança, olha quantas campanhas eu já fiz, olha quanto tempo eu sou dessa igreja, olha quanto tempo de oração eu tenho gasto. Isso não conta. O que conta é a atitude do nosso coração de humildade. Porque pode ser que tenha gente que tenha mais horas de culto do que um piloto em horas de voo, e que ainda não se prostrou com essa mulher com o rosto no chão. Tem gente que tem mais horas de culto do que médico em horas de cirurgia, mas ainda não são crentes porque não se prostraram diante do Senhor Salvador. Se prostraram na religião, na doutrina, na denominação, mas ainda não colocaram sua cara no pó para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho mais aonde descer. Foi isso que essa mulher disse, meus irmãos. Quando ela se ajoelhou e Jesus falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, essa mulher falou: então tá bom, eu não tenho mais aonde descer. Ela se lança no chão e diz: agora, esse é o meu último estágio. Até os cachorrinhos podem comer alguma coisinha aqui, cara. O Senhor está fazendo tanta coisa boa aqui, faz um pouquinho na minha também. Bom, como é que termina essa história? Termina a história como eu gostaria que terminasse, a sua e a minha. A gente não desistindo, e a gente recebendo de Deus o que nós viemos buscar nesse lugar. Receber nele, não dele. O texto termina dizendo: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja feito conforme queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. A história termina assim, porque uma pessoa resolveu clamar, ajoelhar e se prostrar. Ela passou os seus dias difíceis da melhor maneira como ela podia passar, de joelhos, prostrada, dizendo: Senhor, só o Senhor é meu socorro. Eu pergunto para você essa noite: você veio buscar algo das mãos de Deus? Sinto lhe dizer que Ele tem tudo em suas mãos, mas se você não veio buscar nele, você vai voltar com as mãos vazias. É mais uma terça da esperança, é mais um culto que você participa. Mas se você veio buscar nele como essa mulher veio, você vai perseverar, você vai continuar e você vai avançar. Chama a equipe de louvor que vem à frente. Quero pedir que você se coloque em pé, por gentileza. Eu quero perguntar para você essa noite, para a gente finalizar: o que é que você quer? O que você quer? Porque Jesus olha para essa mulher e diz assim: seja feito o que você quer. Irmãos, essa mulher sai da condição de Tiro de Sidom, mulher, cananeia, filha endemoniada, para a condição de: o que é que você quer? Meu Jesus, que isso? Já pensou Deus olhando para você e dizendo: tá bom, eu vi a sua disposição, eu vi a sua segurança, eu vi a sua certeza, mas o que é que você quer mesmo? Isso é fé, irmãos, isso é dependência. Então eu convido você a fechar os seus olhos, que eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa última canção e eu quero que você pense agora, em nome de Jesus: o que é que você quer? O que é que fez você vir buscar Jesus? Qual foi o motivo? Foi um dia difícil? Uma semana difícil? Um ano difícil? O que veio nesse lugar? O que você veio fazer nesse lugar? Buscar de quem? Buscar em quem? O que é que traz ao seu coração? Talvez você tenha buscado e não tenha encontrado, mas você tem perseverado. Talvez você tenha pedido e não recebido, mas você tem buscado nele ao invés dele. Você é um homem ou é um menino? Você é uma mulher ou é uma menina? Você é um homem carnal ou um homem de Deus? Uma mulher carnal ou uma mulher de Deus? Porque homens de Deus e mulheres de Deus clamam, ajoelham, se prostram, fazem tudo, só não desistem, porque são gente que espera das mãos do seu Criador, e nele a fonte de todos os seus milagres. Vamos cantar e depois nós vamos orar juntos. Quando a ilusão desaparece e
minha fragilidade é revelada, quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada, quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco, quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a Ti, és meu socorro, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, és meu socorro, eu clamo, Tu és aquele que me guarda, confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei, és fortaleza, minha salvação, estou seguro em Tua forte mão, eu não temerei, eu confiarei em Ti. Quando minha razão perde o sentido e eu reconheço não ser nada, quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez e para onde vou, Eu clamo a Ti, em meio ao choro, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, és meu socorro, eu clamo, Tu és aquele que me guarda, confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei, és fortaleza, minha salvação, estou seguro em Tua forte mão, eu não temerei, eu confiarei em Ti. Vamos declarar ao Senhor: eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, Jesus. O que você tem a clamar essa noite? O que você tem a clamar essa noite? Clama então. Clamor é o grito da alma, é o gemido do coração. O que você tem a clamar? O que está doendo? Onde machuca? O que você veio buscar? O que você tem que apresentar a Deus, que só nele existe resposta? Declare isso: eu clamo a Ti, eu clamo a Ti. Ele é o seu socorro, Ele é a sua segurança. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor nessa noite esse lugar, nós apresentamos corações diante de Ti, nós apresentamos, ó Deus, necessidades, mas nós apresentamos também a nossa necessidade de Ti, porque é só no Senhor que nós temos a cura, é só no Senhor e não nas Suas mãos que nós temos a libertação, é só no Senhor e não apenas em Suas mãos que nós temos a cura, a restauração, a vida, a paz, aquilo que viemos buscar nesse lugar. Então nós clamamos a Ti em meio ao choro, em meio às lágrimas, porque o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e em Ti nós nos amparamos. Olha para esse homem que é um homem de Deus, Pai, que está prostrado com o rosto em terra, dizendo: eu não tenho outro lugar para ir senão em Ti. Olha para essa mulher, para essa moça jovem, que é uma mulher de Deus, já dizendo: eu não tenho mais para onde ir, é só a Tua presença, porque eu clamo a Ti, se não for o Senhor, eu estou perdida, não há outro recurso, não há outra possibilidade, não há outra maneira de abençoar a minha vida senão com a Tua mão. Senhor, olha para os nossos corações, olha para a gente que está prostrada, olha para a gente que está com o coração em terra, olha para a gente que está dizendo: tudo bem, Senhor, eu estou disposta, eu estou disposto a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença e a buscar o que emana, o que vem, o que chega da Tua presença, que é libertação, cura, vitória, restauração, que tudo está em Ti. E nós, ó Pai, recebemos em nome de Jesus a Tua palavra: vai em paz, vai em paz, que a Tua filha está curada, vai em paz, que a Tua resposta está dada, vai em paz, que a minha presença é suficiente, vai em paz, que você buscou na pessoa certa, em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos,
Nós te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Deus abençoe. Nós clamamos ao Senhor e em meio ao choro, porque Ele é aquele que nos guarda.